Fala galera, beleza? Bem, nesse vídeo aqui a gente vai estar falando aí, né, a segunda parte do vídeo de Clean Arch, beleza? Da série de arquiteturas de software, beleza? E na primeira parte a gente falou da camada de domínio, né? Então a gente viu, né, recapitulando aqui, que a camada de domínio, obviamente, ela é a camada mais interna, né, essa amarelinha aqui, e que ela é responsável, ó, como eu disse, ó, pelas regras de negócio da empresa, Enterprise Business Rules, ou seja, que são regras de negócios que são independentes da aplicação, ou seja, elas independem, né, elas existem mesmo se um software não existir, mesmo se um sistema não existir, beleza? Então elas vivem aqui, ó, são as regras de negócio da empresa, beleza? E uma camada mais em cima, que é a camada de aplicação, que é a que a gente vai falar agora, beleza? A gente tem, pessoal, aqui, ó, nessa camada rosa, né, vermelho, não sei. Pra mim é um rosa claro, vamos dizer assim. Tem a camada de aplicação, beleza? E aí, na camada de aplicação, vai ter, ó, as regras de negócio da aplicação, que são regras de negócio que só existem porque uma aplicação existe, tá bom? Ela é dependente da aplicação, né? Então, no nosso exemplo de transferir um dinheiro, né, a gente viu que a regra de negócio do saldo, né, que foi o usuário só pode transferir um dinheiro, né? O usuário só pode transferir um valor que é menor ou igual ao saldo dele. Senão, ele não pode transferir. Isso é uma regra de negócio da empresa. Ela existe mesmo se um software não existir. E a gente tem também, aí, o seguinte, supomos também que a gente diga assim, ó, quando o cara transferir o dinheiro, ele vai receber um e-mail, né? Ou um SMS dizendo que ele transferiu o dinheiro com sucesso. Beleza? Então, essa regra de negócio, que o cara vai receber um e-mail ou um SMS, ela é uma regra de negócio que ela é dependente da aplicação. Por isso que ela vai vir aqui nessa camada. Por quê? Porque enviar um e-mail ou um SMS só existe, é uma regra de negócio que só existe porque um sistema, porque um software existe, né? Então ela fica aqui na camada de aplicação, beleza? Então, o que acontece, pessoal? A Clean Arch, né, ela trabalha aqui com os use case, né? Use case nada mais é do que uma classe com o nome do caso de uso, né, da operação, e ele tem um método ali que indica a execução daquela ação, né, daquela operação, beleza? É bem simples, é bem fácil, a gente vai ver aqui se você nunca viu, beleza? E aí, pessoal, a camada de aplicação, tá? Ela tem as responsabilidades dela, é muito simples, tá? Assim, tem suas complexidades, obviamente, tá? Mas, em geral, ela faz o seguinte, ó. Ela carrega dados do banco, né? Ou de qualquer outro canto que você esteja persistindo. Eu vou colocar aqui do banco, que é o mais genérico, é o mais usado, obviamente, um banco de dados. Então, ela carrega dados do banco, hidrata, se você não sabe o que é hidratar, é instanciar um objeto e passar os valores, né, e passar os valores ali no construtor para hidratar, para construir esse objeto de novo, né, com os valores que foram persistidos em algum mecanismo de persistência. Então, hidrata as entidades do domínio, beleza? Aí ele chama na entidade o método. Está ficando grande, né? Vou fazer assim. Chama na entidade o método para processar o comando, beleza? Salva o estado e retorna algo. Pronto, beleza? Essas são as responsabilidades da camada de aplicação. Ela é bem simples, né? Vocês vão ver, tá? Então, olha só, pessoal. A camada de aplicação ela ficou assim, né? Ó,
Então ela carrega dados do banco, hidrata as entidades, chama na entidade um método para processar o comando, né, que vai processar a regra de negócio, e salva o estado e retorna algo. Lembrando, ó, essa camada ela não processa a regra de negócio, ó, ela chama o método na entidade para processar a regra de negócio. Então vamos, por exemplo, criar aqui o use case, ó. Eu vou criar até na mesma parte, até no mesmo diretório aqui, pessoal. Por quê? Porque, como a gente falou, a arquitetura de software não é a respeito camadas, né? A arquitetura de software normalmente vai ter as camadas. Camadas não é a respeito de separação física, é a respeito de separação lógica, tá? Uma camada ela representa uma separação lógica. Então aqui, eu posso criar o meu use case dentro dessa parte aqui, tudo solta, não importa, tá? O que importa é o abstrato, é a separação lógica. Então aqui eu vou criar o use case, eu vou criar o transfer, né? Vamos chamar aqui transfer. Eu não sei nem se é transfer, né, cara, em inglês, beleza? Transfer.usecase.ts, mas você entende, seria transferir, né? Vamos ver aqui. Transfer, beleza? Transferir, beleza. Pode não ser, mas beleza, você entende, né? Então é o use case de transferir, né? Aqui eu vou ter uma classe, ó. Eu vou até exportar ela aqui, class transfer, beleza? Transferir, é uma classe, né? E aí dentro dessa classe eu tenho obviamente um método que, ó, execute, né? Eu vou chamar ele de execute, que é um método com um nome que indica que vai executar aquela ação. Pode ser execute, perform, né? Significando o quê? Que quando eu chamar esse método, eu vou performar, eu vou executar esse caso de uso que está bem explícito no nome da classe, que é transferir, né? Então, beleza, vou chamar aqui execute, né? E aí, o que é que esse método aqui vai fazer? Ele vai fazer justamente aqueles procedimentos, ó. Ele vai acessar o banco, ele vai carregar dados. Depois, ele vai hidratar a entidade ou as entidades, tá? Chamar um método na entidade para processar o comando, salvar o novo estado e retornar algo, beleza? Ou então retornar a void, pode ser, tá? Então vamos lá. O que acontece? Para eu carregar esses dados aqui, eu vou usar um repositório de domínio, tá? Que é um conceito do DDD, beleza? Então eu vou criar aqui, ó. Olha só, eu vou criar aqui um users.repository, né? Eu vou chamar até aqui, na verdade, o seguinte, ó, users repository, desse jeito, ó, repository.interface, que aqui é só a interface, beleza? .ts, beleza? Users repository.interface, pronto. Vou exportar aqui, ó, interface i users repository, né? O que é que eu vou fazer aqui? Para ficar mais claro para você, eu vou criar a pastinha aqui. Vai ficar bem claro, tá? Então eu vou criar aqui, ó, source domain, domínio. Vou jogar esse daqui para domínio. Joguei para domínio. Beleza? Ó, esse daqui é domínio. Esse repositório aqui ele é um repositório de domínio, vocês vão entender a diferença do ORM, beleza? Então domínio e aqui, ó, application. Pronto. Vou criar a pastinha para ficar bem mais claro. Pronto, beleza? Olha só que legal, pessoal. No construtor dessa classe aqui, eu vou precisar do repositório. Private read only users repository. Users repo. Aí recebe aqui a users repository, beleza? Pronto. Olha só, pessoal. A gente está em uma camada mais externa agora. A gente está nessa camada aqui. Perceba que essa camada mais externa, que é a camada de aplicação, essa daqui, ó, ela conhece componentes que estão em uma camada mais abaixo, em uma camada mais interna, né? Na verdade, seria em uma camada mais alta, né? Então, isso é um pouco confuso, tá? Aqui é mais baixo e aqui para dentro é mais alto. Para não confundir, eu vou usar mais interno ou mais externo, tá? Então, esse cara aqui que está na camada de aplicação, ó,
ele pode conhecer e se comunicar com componentes ou da mesma camada, do mesmo nível, ou com componentes de uma camada mais interna. Aqui tá beleza, ó. Então a camada de um componente aqui, que é esse use case, que é essa classe, que está na camada de aplicação, ela conhece algo da camada mais interna, de domínio. Mas algo da minha camada de domínio não pode jamais saber algo da minha camada, das camadas mais externas. Então não pode ter nada da camada da aplicação aqui, ó, em referências aqui. Domínio só vai saber de domínio, tá? E camada de aplicação só vai saber de aplicação das camadas mais internas, beleza? Ficou claro, né? Então vamos lá, aqui eu passei como dependência para essa classe, então quando eu instanciar ela eu vou ter que injetar essa dependência, né? Seja manual ou de maneira automatizada, né? Então, pessoal, olha só. Esse repositório aqui, ele é diferente do repositório que você implementa, por exemplo, com TypeORM, que os ORMs implementam em geral. Esse repositório aqui, pessoal, ele trabalha com as entidades do teu domínio, tá? Com essas classes aqui, ó. O repositório do ORM, ele é um repositório que ele tem um mapeamento de 1 para 1 com o banco. Ou seja, tu vai ter lá, por exemplo, o Post Repository. O que é o Post Repository? O Post Repository, ele é uma classe que mapeia para tabela Post. É um mapeamento 1 para 1, né? Aí tu vai ter, sei lá, outro aqui, User Repository. Tô falando do ORM, beleza? Do repositório do ORM. Tu vai ter também um mapeamento de 1 para 1. Esse cara aqui, ele mapeia para uma tabela user lá do teu banco de dados, beleza? E permite tu fazer operações nela, tá? Aqui, pessoal, né? Então, nesse repositório aqui, eu trabalho sempre com entidade, beleza? Então, olha só, eu posso ter um método aqui save, tá? Save aqui, pessoal, lembra, ó, esse repositório de domínio, ele trabalha sempre com a entidade. Então, esse save, eu não recebo aqui um dado e etc, né? Um objeto, algo do tipo, sei lá, save name. Isso daqui não pode, eu sempre trabalho com a entidade completa. Então, save, ó, eu passo aqui o quê? O usuário, user, ó, passo o usuário, beleza? E aí eu posso dizer aqui que ele retorna promise, posso dizer, sei lá, que ele retorna o usuário que ele salvou. Vou retornar void. Salvou, retorna void. Não vai me retornar nada, beleza? Então aqui eu passo a entidade toda, tá? Esse repositório aqui não tem essa coisa de update e-mail. Eu sempre trabalho com um conjunto, com um agregado. Eu salvo sempre o agregado. Se eu tiver aqui create, ó, create, né? Supomos que save seja para é porque save vai confundir aqui. Mas vamos chamar aqui de update. Update eu faço a atualização de toda a entidade e o save eu crio um novo. Aí eu recebo aqui também, ó, toda a entidade. Aí aqui sim, por exemplo, eu posso retornar o user. Pronto. Então aqui eu salvo, aqui eu faço o update, beleza? Né? E aqui eu trabalho, como eu falei, com toda a entidade. É sempre a entidade, ó. Percebe que esse cara é um componente de domínio e ele conhece só outras coisas de domínio. Ele conhece essa entidade aqui do domínio, beleza? Aqui eu vou ter, por exemplo, também o find by ID. By ID, beleza? E aí o find by ID, obviamente eu recebo só o ID aqui mesmo. Ó, né? Find by ID retorna promise, ó, e retorna toda a entidade de domínio, beleza? E aqui, ó, o que é que eu posso fazer, ó? Aqui eu vou receber o seguinte, ó. O cara que está transferindo, eu vou precisar o quê? Dos dois IDs dele. O do cara que está transferindo e do cara que vai receber essa transferência. Então eu vou chamar aqui de user ID number, né? E o segundo parâmetro eu vou chamar de receiver, né? Recebedor. Aí eu vou lá, ó, e vou fazer esse processo, vou carregar os dados. User, ó, this.repositories.findById user. Beleza? Pronto. Aqui eu peguei, né,
já peguei o cara aqui hidratado, beleza? Esse user aqui é uma instância dessa entidade aqui hidratada. Porque a implementação do meu repositório, que vai estar lá na infra, ela já vai ter hidratado esse cara aqui para mim. Vocês vão ver aí, a gente vai fazer isso, beleza? Aí eu vou pegar quem? O receiver, user. Ó, carreguei quem eu estou precisando aqui, né? Que ele é um colaborador, tá? E aí eu pego aqui a receiver ID. Pronto. Receiver ID, find by ID. Aqui é uma promise, né? Tenho que dar um await. Dizer que isso é async. Olha só o que é que eu faço, ó. Carreguei os dados e a entidade está hidratada, porque o repositório já vai retornar para mim a entidade hidratada. Beleza? Agora eu vou chamar o método da entidade para executar a regra de negócio. Aí eu chamo, ó, user transferir. Ele recebe o valor da transferência, que também vai vir do parâmetro. Então vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui como primeiro parâmetro. Value, né? Number. Tá? Passei o value, né? E aí ele recebe como segundo parâmetro o recebedor, ó, que é o receiver user. Pronto. Processei a regra de negócio, beleza? Quando eu processar essa regra de negócio aqui, o estado dessas duas entidades, tanto desse user como desse receiver user, vai mudar, né? Porque o transferir, ele muda o estado, ó. Ele vai diminuir o saldo do cara e vai aumentar o saldo de quem está recebendo, né? Então mudou esses objetos, eles foram hidratados com o estado, eles estão com os valores aqui, ó, né, no saldo, CPF, name, e quando eu executo o comando transferir a operação, eles mudam o estado e agora eu tenho que fazer o quê, ó? This.userRepository, tenho que fazer o update dos dois para persistir de novo esse estado no banco. Olha só, né? Matei. Aí aqui pode dar o promise wall, eu sei que a galera vai falar, mas aqui eu não vou colocar não. Pode ser um promise wall. E aqui entra naquele outro ponto, pessoal, do transacional, do atômico. Por quê? Porque imagine o seguinte, eu processei a regra de negócio aqui, aí eu mudei o estado desses dois objetos. Se eu persistir um e falhar no outro, um cara vai ter, por exemplo, recebido dinheiro, mas não vai ter tirado da conta. Ou pode acontecer o contrário. Eu tiro da conta de um aqui, ó. Por exemplo, se a linha 10 der sucesso, eu vou tirar da conta do cara que está transferindo, aí a linha 11 dá errado. O cara da linha 11 não vai receber, o cara que está recebendo. Então, tirei da conta de um cara, mas não entrou na de quem está recebendo. Por isso que isso daqui tem que ser atômico. Tem que ser em uma única transação no banco, tá? Chamei o método na entidade, salvei o novo estado, ó. Salvei. E aqui eu posso retornar algo ou void, tá? E aqui eu posso retornar algo ou void. Normalmente você vai retornar algo aqui, porque aqui também você vai lidar com justamente você vai lidar justamente com esses erros, né? E aí você tem que retornar justamente algo para o chamador saber o que aconteceu, se foi sucesso o comando, se não foi, se ele passou, né? Se deu errado, né? Se não foi com sucesso, se deu errado, por que foi que deu errado? Será que foi porque um input que eu passei errado, né? Você tem que deixar claro isso para o chamador, beleza? Aqui, por simplicidade, eu vou retornar void. Então, basicamente isso, ó, simples, beleza? Então, pessoal, lembrando, ó, comando, tá? Comando, se você perceber, é sempre no imperativo, porque comando é uma ordem. Tu pede uma ordem para o sistema. Então, né, por exemplo, se você der um comando, você tem um filho, você der um comando para ele, né? É sempre na forma imperativo, né? Você fala assim, filho, junta os brinquedos, né? Filho, arruma isso. É no imperativo, comando é no imperativo. Beleza? Então aqui, ó, no sistema, eu tô falando, ó, sistema, transfere esse valor. É um comando, é imperativo, beleza? E aí, né, por exemplo, se eu falar também sistema, deleta usuário, paga boleto, paga parcela, é comando, é imperativo. E comando processa a regra de negócio. Query não. Isso vai ficar mais claro, a gente vai cobrir aqui, beleza? Outra coisa interessante, pessoal, quando você estiver executando um comando, tá? Normalmente, uma operação em um objeto, né, de uma certa classe, né, ela tem que ser, um forte indício, né,
de que o seguinte, ó, por exemplo, supomos que a linha 9. Eu estou chamando use e eu estou querendo executar uma operação de transferência. Perceba que eu estou chamando só um método. Isso significa, possivelmente, isso é um forte indício, de que a API, né, a interface do meu objeto, a interface pública, a API pública do meu objeto, ela está bem estruturada, tá? Porque quando você quer executar uma operação em um objeto, normalmente você vai querer só chamar um método, dizer, ó, faça isso, acabou. Tudo que tem que ser feito de detalhes de implementação vai estar ali encapsulado por baixo, né? Então, normalmente uma operação que você for executar no método, no objeto, você vai chamar só um método. Se você precisar chamar mais de um, aí você já pode começar a pensar, né? Já é um forte indício de que tá vazando implementação, tá? E quando vaza implementação, você está quebrando a encapsulação, né? Você quer encapsular ali o objeto e expor para o cliente só as operações que ele pode fazer, beleza? Então pronto, ó. Essa é a responsabilidade da aplicação, da camada de aplicação. Acabou, né? Beleza. Show de boleta, né? Aí a gente carregou aqui, beleza. Agora a gente vai, pessoal, a gente viu aqui a camada de aplicação, né? E você percebe a comunicação. Ela é sempre... esses caras aqui mais de fora conhecem coisas mais de dentro, né? E lembrando também outra coisa, que é o seguinte, essa camada de infraestrutura, ela não pode acessar direto, né? Executar uma operação direta na entidade, tá? Ela pode até conhecer algo aqui, mas executar diretamente, isso ela não pode. Então aqui está a camada de aplicação. Aí agora, supomos, por exemplo, que quando eu transfiro eu quero enviar um e-mail, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma camada de infra aqui e vou criar um serviço SMTP aqui. Criar aqui infra SMTP Service, beleza? Ponto TS. Aí eu vou criar aqui uma implementação. Export class SMTP Service, beleza? O SMTP Service você vai ter aqui o send e-mail, tá? Send e-mail. Deixa eu ver se ele vai me ajudar aqui. Eu tenho uma implementação aqui que ficou legal, que foi o próprio ChatGPT. Opa, deixa eu salvar. Que me gerou. Deixa eu até pegar ela aqui, porque a gente depois vai passar para esse código aqui, que eu vou dar um exemplo mais completo com o Nest, beleza, pessoal? Fechar aqui. Epa, fechei tudo, cara. Domínio, tá? Apesar de a gente ter mais coisa de domínio aqui, eu tô só reaproveitando a pasta. Pronto, essa daqui. Então, olha só, aqui tá a implementação do SMTP Service. Aí ele tem um método send e-mail, né? Que recebe o e-mail, o assunto e a mensagem. Aí ele dá um console.log aqui, né? Vamos supor aqui para o nosso caso que de fato é uma implementação de produção, né? Não é um mock nem nada. Vamos fazer de conta aqui para ajudar no vídeo, né? Aí olha só, eu preciso enviar um e-mail. Eu tenho algo na camada de infra, né? Aqui, ó, algo na camada de infra. Perceba que a camada de infra ela sempre fica com essa comunicação externa, né? Então aqui eu vou me comunicar com um servidor, um serviço externo, um servidor SMTP, né? Não faz parte da minha aplicação, é externo. Por isso que o framework web ele vai ficar aqui também na infra, né? Ele pertence à infra, porque ele justamente declara a interface para comunicação externa com os clientes HTTP. Então vamos lá, ó. Aí aqui eu vou receber como, né? Você fala, Caio, eu tô sentindo que você tá fazendo algo errado aí. Eu quero justamente fazer algo errado bem entre aspas, tá? Eu vou receber aqui o private, ó, read only, e vou receber o SMTP Service. SMTP Service. Service. Né? Eu vou receber a implementação. SMTP Service. Vamos ver assim, que se eu exportei ele. Se eu estou chamando certo. Ele não conseguiu identificar aqui. Beleza, não tem problema. A gente pega... Não, adapters não. Pera aí. Vamos voltar aqui. Infra / SMTP Service. Pronto. Aí depois aqui, ó, que eu salvei tudo, né? Eu vou enviar um e-mail pro cara. Desse.smtp service.send e-mail.
e recebe o e-mail dele. Aí eu vou pegar aqui o usuário, ponto, eu não tenho esse get, eu vou lá no user. Na user entidade, eu vou criar aqui, ó, o get e-mail, para pegar o e-mail dele, beleza? Return this ponto e-mail. Pronto. Aqui eu chamo o e-mail, o assunto transferência e a mensagem você blá, transferiu, pronto. Só para a gente simular aqui. Isso daqui possivelmente seria assíncrono, né? Vou deixar aqui. Seria uma operação assíncrona de e-mail, porque não precisa o usuário ali receber na hora né, uma resposta a respeito disso. Então, beleza. Aí o usuário que fez a transferência, a gente enviou um e-mail para ele, né? Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Olha só. A implementação do SMTP Service está na camada de infra. Olha o que está acontecendo. Uma camada mais interna está conhecendo, né? A camada de aplicação está conhecendo uma camada mais externa. Beleza? Está conhecendo um componente de uma camada mais externa. Mas antes disso, deixa eu levantar um ponto aqui, ó. Esse cara aqui, lembra que eu falei no começo do vídeo? Ele é uma regra de negócio da aplicação. Ele só existe porque uma aplicação existe, ó. Quando o usuário transferir, envia um e-mail para ele dizendo que ele transferiu isso com as informações da transferência. Então só existe porque um software existe, um sistema existe. Por isso que são regras de negócio da aplicação, ó. São dependentes da camada de aplicação, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui a gente está com um problema de acoplamento, né? Olha só. Um componente de uma camada mais interna, que é a de aplicação, está conhecendo algo de uma camada mais externa. Camada de infra, beleza? Então, a gente pode ver até aqui no import, ó, algo da camada de aplicação está conhecendo algo da camada de infra. O que a gente pode fazer? A gente pode aplicar o IDO Solid, né, que é o de Inversion Dependency, de inversão de dependência. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o acoplamento. Olha só o que acontece, pessoal. Como algo da camada de aplicação está dependendo de algo da camada mais externa, camada de infra, olha só o que vai acontecer. Eu vou ir na camada de infra e vou mexer aqui, ó, colocar e-mail 2, mudei o nome do método. Quebrou a camada de aplicação, ou seja, eu mexi em algo de uma camada mais externa e quebrou mais dentro. Isso não pode, né? Pode o contrário, eu posso mexer dentro de algo mais interno e quebrar fora, mas eu não posso o contrário, né? É as coisas externas, é uma camada mais externa que se acopla a mim. Aqui, eu estou em uma camada mais interna e me acoplando a algo mais externo. Perceba que quando eu mexo em algo da infra, ó, que é a camada mais externa, quebra algo da camada mais interna. Então, eu vou voltar aqui, né? Aí, o que acontece? Aqui, para solucionar esse problema, eu posso criar uma interface na camada de aplicação, né? Que seria a gente vai falar de portas e adaptadores. Então, eu posso criar aqui, eu vou criar aqui mesmo. Port Interface, ó, né? A gente vai inverter a dependência. Aqui a camada de aplicação está dependendo da infra, agora a gente vai inverter. A gente vai fazer com que a camada de infra dependa de aplicação. Eu vou chamar aqui, ó, ISMTP Service. Beleza? E aí vou ter aqui, ó, justamente o send e-mail. Funciona desse jeito. Aqui eu vou passar o ISMTP Service, beleza? E aí a camada, ó, vou tirar da camada de infra aqui. Aí o que acontece? Agora a camada de infraestrutura, ela implementa a minha interface, a ISMTP Service. Olha só, a camada de infra agora, ela conhece algo da camada de aplicação, e isso não tem problema. Ela conhece algo da camada mais interna, não tem problema, tá vendo? O fluxo de dependência, show de bola, ela implementou bonitinho aqui. Se eu mudar agora aqui para 2, ó, olha quem é que quebra. Quem quebra é o cara de fora, e não mais o cara de dentro, tá vendo? Né? Olha, ele tá falando, ó, a camada de aplicação definiu como é que se comunica. Ele falou, se você quer se comunicar comigo, você tem que ter um método send e-mail. É assim que a gente se comunica, acabou. Né? Matamos aqui. Beleza. A gente inverteu a dependência, tá, pessoal? Isso daqui que a gente fez, a gente criou uma porta e um adaptador, né? Que vem justamente da arquitetura Ports and Adapters. O que é uma porta, pessoal? Uma porta
é uma interface declarada em uma camada mais interna, justamente para inverter a dependência. Então, uma porta é uma interface declarada em uma camada mais interna, né? E um adaptador é uma implementação em uma camada mais externa dessa interface. Então, esse SMTP Service aqui é uma classe que implementa uma porta. Então, ele é o adaptador. E esse cara aqui é a porta, beleza? Então, basicamente a ideia é o seguinte, ó, eu abri a porta aqui, assim que você se comunica. Agora você se adapta. É por isso que ele é o adapter, ele é o adaptador. Ele vai se encaixar nessa porta, beleza? Show de bola. Então, agora aqui, ó, a gente matou a camada de aplicação e chegamos até na camada de infra, tá? No próximo vídeo dessa série, a gente vai justamente fazer chegar mais na camada de infra para declarar ali a interface HTTP, né? A gente vai dar um exemplo aí mais completo, tá? Mas por enquanto esse vídeo aqui foi isso, tá, pessoal? Bastante conhecimento, muito massa, muito legal, beleza? E lembrando também, ó, que a implementação desse repositório, ela viria aqui, ó, users repository, né? Users. Eu não estou seguindo o padrão aqui, ó. O serviço eu já caguei, né? Mas eu implementaria ela aqui, ó. Export class users repository implements users repository. Olha só, não tem problema, ó. Algo da camada mais externa conhece algo lá da camada mais interna, beleza? E aí, nos próximos vídeos a gente vai seguir aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, cara. Se inscreve no canal aí e até o próximo vídeo, beleza? Valeu e fui!